fiel, saudações corintianas, hein? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal, o giro de notícias para você ficar por dentro das últimas do nosso Coringão. Coringão ontem que venceu, show energético. Adeus essa zica aí do Bragantino, 2-0. Gabriel Paulista, Matheus Bidu e Hugo Souza pegou pênalti. Quinta-feira, coisa linda para o Corinthians, mas temos atualizações de mercado da bola. O volante Kaká não, né? O zagueiro Kaká pode estar de saída do Corinthians indo para o Vitória. Indo para o Vitória, vou atualizar para vocês. O volante Martínez deu adeus. O Corinthians ontem fez um acordo aí, uma rescisão amigável. E podemos ter uma, quem sabe, das maiores vendas da história do Corinthians. A Inter de Milão fez uma sondagem por André, volante da base do Corinthians, titularzaço hoje, e podemos, talvez no meio da temporada, o André sair com uma das maiores vendas da história do Corinthians. Vamos atualizar tudo para vocês. Então já sabe, curte, comente, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante a sua participação, e vamos juntos para mais um giro de notícias. Então roda a vinheta, fiel! É isso aí, rapaziada. Chegamos. Que vitória ontem. Pô, se não foi o primeiro tempo brilhante, mas o segundo tempo efetivo. 2-0, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Hugo Souza pegou pênalti e o Corinthians subiu na tabela, deu um pontapé nesse negócio de Bragantino que atrapalha a nossa vida. E olha, se ganharmos do Atlético Paranaense na próxima semana, que é um jogo atrasado, o Corinthians já sobe para o 5º lugar, G5. Tá ficando gostoso esse Campeonato Brasileiro. Mas quem não vai ver o brasileiro trajado de Corinthians é o volante Martínez. Ontem o Corinthians comunicou a rescisão de forma amigável com o volante Martínez. O Martínez não é mais jogador do Corinthians. Inclusive, o Marcelo Paz, na coletiva, fez um pronunciamento. Eu vou mostrar para vocês aqui o pronunciamento do Marcelo Paz, falando que o Martínez não é mais jogador do Corinthians. Bem, boa noite a todos e todas. A gente vem nesse momento, em nome da transparência, passar para a imprensa, passar para o público em geral, sobre a situação do José Martínez, né? Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele, e quando houve o retorno com uma lesão. E a gente conversou internamente, né, diretoria, departamento jurídico, departamento médico, todos, de que medida deveria ser tomada, e se entendeu de fazer um acordo, né, a busca de um acordo amigável que está em tratativas finais. O Corinthians teria a possibilidade, tinha fatos, tinha matéria para fazer uma rescisão indireta, de fazer realmente um término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável, por algo conversado, entendendo o lado humano também do jogador, né, que vai ter que passar por uma cirurgia, entendendo o legado que ele deixa no clube também, né, conquistou títulos no clube, quando esteve aqui honrou a camisa, porém a questão disciplinar está acima, o clube não poderia deixar passar batido uma situação como essa, que realmente vai ao encontro, né, vai contra o que a gente pensa, né, o clube como um todo, de comportamento, de conduta, de como honrar as coisas do Corinthians. Então se decidiu por um acordo que está em tratativa final, né, está minutando, mas já conversado entre as partes, fazer um acordo, e o Martínez encerrando o seu vínculo com o Corinthians dessa forma, desejando boa sorte a ele, boa recuperação. Vamos dar assistência na cirurgia dele. A cirurgia dele vai ser acompanhada pelo Corinthians, pelo nosso departamento médico, para que logo depois ele inicie a sua recuperação e o quanto antes possa voltar a jogar futebol, porém em outro clube. Então a gente julga ser importante fazer essa fala, fazer esse esclarecimento, para que não fiquem dúvidas sobre qual a conduta do Corinthians neste caso. Obrigado, Marcelo Paz. Então tá aí, Marcelo Paz falando que o Martínez não é mais o jogador do Corinthians, como vocês já devem ter visto, né, nas notícias desde ontem, antes do jogo. Foi um acordo de forma amigável, e o Corinthians ainda vai
prestar. Acho que tem que fazer isso até porque ele é um atleta do Corinthians, né? Vai prestar a questão da cirurgia aí, departamento médico, e aí ele segue a vida dele. Acho que tem que ficar claro para todo mundo. Ele vai e segue para a vida dele. Isso não tá errado o Corinthians fazer. Foi a melhor forma de resolver uma coisa que podia dar um BO pro Corinthians lá na frente, se fosse justa causa, porque aí você prova isso, o outro prova aquilo, vai pra justiça, é advogado, aí um negócio que era desse tamanho de dívida, viraria uma bola de neve. Então acho que o Corinthians teve a melhor decisão. A melhor decisão foi essa, tá? De não prolongar isso, dar uma resposta pro elenco, quem pisar na bola é rescisão. Isso mostra pro elenco pulso da diretoria, porque não ia cair bem de continuar no Corinthians com todas as coisas que aconteceu. Então acho que o Corinthians foi exemplar nesse trato com o Martins. Uma pena com o jogador, porque eu contava ele com o elenco, mas ele mesmo fez o papel de deixar o Corinthians. André Luiz, ontem, após o jogo Corinthians 2, Bragantino 0, surgiu o papo que a Inter de Milão está interessada no André Luiz. De acordo com o meu timão, o volante André Luiz recebeu uma sondagem da Internazionale de Milão. O contato do clube italiano ainda não se transformou em uma proposta oficial. Vamos lá. Recebeu uma sondagem. O contato do clube italiano não se transformou em proposta. Então não tem proposta. Tratando-se apenas de uma consulta inicial para entender a situação do atleta. Como a janela de transferências europeia fechou dia 3 de fevereiro, uma eventual negociação só deve ganhar força a partir de junho, no encerramento da temporada europeia. André Luiz, que tem contrato até o fim de 29 e uma multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior. Então, galera, por enquanto é isso. É apenas uma sondagem, quero saber mais detalhes. Só que o que a gente pode opinar? Breno Bidon e André vão acabar recebendo propostas. O próprio Marcelo Paz deixou claro que precisa vender, que pretende fazer as maiores vendas da história do Corinthians. Então, com o Marcelo Paz negociando, quem sabe finalmente a gente não vai valorizar a base e saber vender essa base também para ganhar dinheiro, para nos ajudar no dia a dia do clube, com pagamento de dívidas, com contratações. E sabemos que no meio da temporada, quando abrir a janela de transferências, acho que abre em agosto, de agosto para setembro, talvez a gente perca Bridon, Yuri, André Luiz, enfim, outros jogadores. A gente sabe como é que é o futebol. Então é tentar usufruir o máximo do André em campo e esperar que fora de campo a gente faça a maior venda da nossa história para nos ajudar, né? Porque o André Luiz é muito bom jogador mesmo e deve ser vendido, se Deus quiser, por cifras aí, quem sabe 50 milhões de euros, 55, ele, o Breno Bidon, 60 milhões de euros. Acho que está na hora do Corinthians começar a vender esses jogadores como os rivais acabam vendendo, né? Valorizar a nossa base. E pra gente terminar, o zagueiro Kaká está muito próximo de ir para o Vitória. Segundo o jornalista André Hernan, o Corinthians está perto de emprestar o zagueiro. As equipes estão decidindo os detalhes finais do contrato de empréstimo do defensor, que será válido até o fim de 2026. A gente sabe que o Kaká perdeu espaço, né? Não é um dos mais queridos ali pela torcida, errou pra caramba naquele jogo contra o Bragantino, nem vem sendo relacionado nos últimos jogos. Houve o papo do Atlético Paranaense, pelo jeito não avançou. Dizem que o Jair Ventura pediu pro Vitória intensificar e buscar a contratação do zagueiro Kaká. Acho que também tá certo, o Corinthians empresta o zagueiro Kaká, ele joga lá e depois, caso o Vitória queira comprar, enfim, a gente se livra também de um outro jogador que não é tão útil ao Corinthians. E depois vamos buscar no mercado da bola. E aí, pessoal? Deixe seu comentário, né? O que você faria em relação ao
o volante André Luiz, qual que você acha que é um preço justo a venda dele? A multa, a gente sabe que é quase impossível algum clube pagar a multa. Mas qual para você é um preço justo para o Corinthians receber pelo André? O Kaká, Vitória, Atlético Paranaense, de boa o empréstimo, né? Acho que tá tranquilo. E o Martins, vocês podem também opinar se o Corinthians fez certo, ainda dá toda a atenção ao Martins nessa parte da cirurgia e depois ele segue a vida de recuperação sozinho. Vocês concordam, não concordam? Achou certo o Corinthians rescindir amigável? Vocês preferiram justa causa? Enfim, use os comentários desse vídeo para expressar a sua opinião. Obrigado a todos que ficaram até aqui o fim do vídeo. Tamo junto. Boa vitória do Corinthians. Quando o Timão vence, o mundo fica bom. O mundo fica em preto e branco. É nóis, família. Abraço. Vai, Corinthians. Tchau.